Oi, minha gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô aparecendo por aqui porque tá chegando um momento bem especial do ano, que é o Enem. Eu sei que tem muita gente aí querendo fazer uma revisão de última hora. Então eu peço que você que tá vendo esse vídeo compartilhe com quem você sabe que vai fazer o Enem, que quer aprender de forma rápida e também resolvendo questões, tá bom? Então vamos lá. Vão acompanhando aí os slides. Eu sempre gosto de iniciar com uma reflexão e eu trouxe essa, né, que é uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Então, minha gente, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, né, quando a única coisa e a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar a Deus em oração, é buscar os planos dele para a nossa vida, é colocar diante dele todas as nossas inquietações e ele cuida de nós. Então a gente faz a nossa parte, a gente estuda, a gente trabalha e conta sempre com Deus, porque ele é que dá o crescimento, ele é que dá os resultados, ele que faz a coisa fluir, a coisa acontecer, porque sem ele nós não somos nada, né? Então vamos iniciar com Deus, que tudo vai dando certo. E vamos seguir, olha só, eu selecionei alguns temas que mais costumam cair no Enem. Então eu vou apresentando o tema, falando um pouquinho sobre ele, e em seguida eu apresento questões atualizadas de Enems passados, enfim, para que a gente possa resolver juntos. Uma das melhores formas de estudar, em minha opinião, é sim resolvendo questões. Então vamos iniciar com um tema bem discutido nos últimos tempos, que é globalização. O que é globalização? Globalização é esse processo de conexão ou de interdependência que existe entre as várias partes do mundo. Então é isso de você poder viajar e chegar à Europa em questão de 12 horas, por exemplo, o que antes era impossível, né? É isso de você poder se comunicar com pessoas que estão no Japão ou em São Paulo em tempo real. É isso de a economia dos Estados Unidos entrar em crise e atingir todas as outras do mundo. Por que isso ocorre? Porque o mundo está globalizado, ou seja, conectado, integrado, e há uma interdependência entre as economias, as culturas, as nações, ok? O segundo ponto é o que proporcionou a ocorrência desse processo. Então, o que fez com que isso acontecesse? Foi basicamente a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Então, sem os navios de grande porte, por exemplo, os produtos da China não conseguiriam chegar até aqui no Brasil. Sem a internet, sem o telefone, a gente também não conseguiria se comunicar com pessoas que estão distantes em tempo real. Então, foi graças a essa evolução tecnológica que isso se tornou possível, né? E falando em evolução tecnológica, a gente precisa lembrar que nós já estamos vivendo a revolução técnico-científica e informacional, né? Que é essa era da inteligência artificial, da biotecnologia, da inteligência das coisas, né? Da automatização dos processos industriais, da química fina. Então, toda essa tecnologia moderna que a gente tem hoje faz parte aí desse processo de revolução técnico-científico e informacional. Quero só destacar que no campo econômico isso se manifesta de forma bem interessante. Observe a imagem desse avião que está aí na sua tela. O nome desse processo aí é fragmentação do processo produtivo, também chamado de fábrica global. O que é isso? Hoje em dia, os produtos eles não são mais fabricados todos em um país só. Geralmente a peça vem de um país, outra peça vem de outro. E as empresas fazem isso para diminuir os custos e aumentar os lucros. Esse avião aí, por exemplo, né, ele tem a turbina fabricada na Inglaterra. Ele tem parte das asas fabricadas no Japão. Então, geralmente ele é montado e cada peça aí você percebe que vem de um país diferente. E ele é montado no país, geralmente, em que vai ser vendido. Então, isso só é possível graças ao avanço da tecnologia, tanto nos meios de transporte como nos meios de comunicação, certo?
Só relembrando que a globalização é um processo excludente. O que é isso? Não beneficia todas as pessoas, né? É um processo desigual. Tem pessoas que não têm nem o que comer, quanto mais poder viajar de avião. Tem pessoas que não têm nem onde morar, quanto mais ter acesso à internet em casa. Então, a gente precisa lembrar sempre disso, tá? E vamos aí às questões. Primeira questão é do Enem 2023. Eu convido você a dar um pause aí no vídeo, certo? Leia a questão com muita atenção, a gente vai sempre fazer isso. Leia a questão e resolva sozinho, tente resolver sozinho. Depois você dá o play e volta aqui para ver qual é a resposta correta. Fazendo isso, você vai aprender mais, tá bom? Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, porque eu sei que você vai ler aí na sua casa primeiro, tá bom? Eu já vou logo diretamente na resposta e, né, na explicação da questão. Essa questão aí, ela traz a questão da tecnologia. Então, assim, por trás de toda tecnologia moderna, da inteligência artificial, por exemplo, existem pessoas que trabalham, que pesquisam, que estudam, que se esforçam incansavelmente e que muitas vezes elas não são reconhecidas, elas não são vistas. Hoje em dia, por exemplo, é muita facilidade, né? Nas compras, a gente no sofá da nossa casa, a gente na tela do celular, a gente faz uma compra por um aplicativo, paga no Pix mesmo, sem sair da nossa casa, e com questão de dias esse produto está na nossa porta. Então é muita facilidade para a gente, mas a gente muitas vezes não percebe que por trás disso existem muitas vezes relações de trabalho conflituosas. Pessoas que trabalham e que são exploradas, trabalham muito, ganham pouco, muitas vezes não têm os seus direitos reconhecidos. Então, a pergunta aí faz o seguinte: o texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. A resposta é a letra E, a invisibilidade do profissional por trás de toda essa tecnologia moderna, ou de toda essa facilidade que a gente presencia no mundo hoje, tá certo? Vamos já para a próxima questão, que é do Enem 2022. Mesmo processo. Dá um pause aí, leia a questão, resolva, e depois volta aqui para saber qual é a resposta e a explicação da questão também, né? Eu vou dar um exemplo aí para explicar essa questão. Veja só, vamos pegar um exemplo aqui da Samsung. A Samsung, ela precisa, a empresa, né, precisa ter conhecimento, investir em pesquisa, investir em estudos, investir em informação para fabricar celulares, televisões cada vez mais modernos. E para fazer isso, a Samsung ela precisa se comunicar com as suas filiais no mundo todo. Ela precisa encomendar também, né, suas peças em países diferentes, porque da mesma forma que o avião ele não é fabricado todo em um país só, um celular, por exemplo, geralmente o chip vem de um país, a bateria vem de outro, a tela vem de outro. Então, a Samsung ela precisa se comunicar, interagir com as suas filiais ou com suas terceirizadas que prestam serviço para ela em todo o mundo, né? Por isso que está dizendo aí que essa nova economia ela é informacional, né? Ela é baseada em conhecimentos. E ela é global porque ela precisa justamente montar uma estrutura organizacional em escala global para fazer todos esses processos, certo? Então, deste modo, o produto, um celular, por exemplo, ele deixa de ter uma nacionalidade. Ele deixa de ser fabricado em um país. Por exemplo, não é mais um celular japonês, coreano, chinês, brasileiro, estadunidense. Não, porque cada peça vem de um país. Então, ele deixa de ter um território específico para ser um produto mundial, embora ele leve a marca do seu país de origem, da empresa, né? Do país de origem, que no caso a Samsung é da Coreia do Sul. Então,
A questão aí pergunta qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto. A resposta é a letra D. Desterritorialização da produção, né? Não é mais produzido em um único território, e sim em vários territórios, o que leva a ser que deixa aí, né, a entender que é um produto mundial, embora, repito, leve o nome e a marca do país de origem da empresa, ok? Vamos aí para a próxima questão, que é do Enem 2022. Mais uma vez, leiam aí, né? Pausem o vídeo e resolvam essa questão. Essa questão, gente, justamente ela fala sobre o desemprego estrutural, né? De mole aí já tô dando a resposta, que é a letra E. O que é o desemprego estrutural? É o desemprego causado pelo avanço tecnológico, quando a máquina toma o lugar do trabalhador. Esse desemprego, ele é definitivo, né? Não tem como retornar esse emprego para essa pessoa, porque a máquina substitui muito bem economicamente falando, né? Não precisa pagar aposentadoria para a máquina, não precisa pagar direitos trabalhistas, e quando quebra, né? O único prejuízo que pode dar ao dono da empresa é quebrar, mas aí o conserto sai muito mais barato. Então, é diferente do desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural ele é causado quando há uma crise na economia, e quando essa crise tende a passar, os postos de trabalho eles tendem a retornar. É diferente aí do desemprego estrutural, que é causado quando a máquina toma um lugar, ou a tecnologia toma um lugar do trabalhador, tá certo? Vamos seguindo agora para outro tema também bem discutido, que é urbanização. E aí, o que você entende por urbanização? Urbanização, gente, é o processo de crescimento das cidades. E esse processo ele é decorrente de outro processo, que é o de industrialização. Quando as fábricas começam a chegar nas cidades, elas começam a gerar empregos e acabam atraindo as pessoas que moram no sítio, no campo. É o chamado êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Essas pessoas vêm atraídas pelos empregos gerados pelas fábricas, mas vêm também fugindo das dificuldades do campo, como desemprego, como falta de acesso à terra, à água, falta de investimento por parte do governo, né, aos pequenos agricultores, entre outros problemas. Então, a gente não pode esquecer que urbanização e industrialização são dois processos que caminham juntos, tá bom? Vamos ao caso do Brasil, rapidinho, por exemplo. O Brasil ele começa a se industrializar por volta da década de 1930, aí, no governo Getúlio Vargas. Esse processo ele se intensifica nas décadas de 60, 70. Nesse meio termo aí a gente tem os governos de Juscelino Kubitschek, os governos militares, né? E nesse intervalo de tempo a gente observa um movimento muito grande de pessoas saindo do campo e vindo morar nas cidades. Então, em 1950, a maior parte da população morava no campo. Em 1970, a maior parte já morava na cidade. Então, vejam, foi um processo muito rápido, não deu tempo planejar, não foi algo organizado, né, do tipo, vamos construir cidades com ruas largas, vamos impedir que construam em morros, vamos fazer praças e escolas em lugares estratégicos. Não teve isso, porque foi muito rápido e desorganizado. Então, quais são as consequências dessa urbanização acelerada? Aqui vocês estão vendo na imagem a segregação socioespacial, ou seja, as desigualdades típicas do espaço urbano, bairros nobres aí, ao lado, por exemplo, de moradias mais precárias, né? Fora isso, nós temos também poluição, violência, problemas com trânsito, infraestrutura urbana, né? Esgotos a céu aberto,
entre outros problemas aí que são típicos do Brasil, mas não só do Brasil, também de todas as cidades de países subdesenvolvidos, tá certo? Vamos aí agora para a resolução de questões sobre esse tema. Resolva e volta aqui, tá bom? Essa questão aí, ela fala justamente, só um momentinho aqui. É o tempo que você vai resolvendo aí, né? Essa questão, ela faz uma menção às novas práticas que estão sendo desenvolvidas no espaço urbano. O que está acontecendo? Geralmente, moradores de bairros, eles se reúnem, se organizam e começam a ocupar ou plantar em terrenos que não estão sendo ocupados, ou seja, terrenos ociosos, terrenos que ninguém está utilizando. E aí isso é bom na medida de que aumenta a produção de alimentos nas cidades, diminui a fome, porque se você tem mais alimentos, os preços vão cair e a população mais carente ela vai ter um acesso maior a comprar esses alimentos. Então a resposta aí é a letra A. A prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano a ocupação de lugares ociosos. Eu acrescentaria mais aí também o aumento na produção de alimentos e a redução da fome nas cidades, tá bom? Vamos aí para mais uma questão, né? Aí vai falar a letra da canção valoriza uma dimensão, você, né, dá uma lida aí. Eu já tô lendo só o enunciado. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função de... Veja bem, gente, essa questão ela vai falar da relação campo-cidade. Qual é a função do campo? É justamente produzir alimentos para a cidade. E qual é a função da cidade? Produzir tecnologias, insumos agrícolas, produtos industrializados para o campo. Então, no caso aí, essa função do campo está bem explícita nas alternativas, que é a letra E, promover a produção alimentar. Já vamos embora para outra questão. Agora a questão 6 do Enem 2022. Resolva. E deixa eu ver o que essa questão está trazendo. Pronto. Essa daí fala de um movimento de pessoas que ocupou um terreno abandonado em Santo André, São Paulo, né? E eles estão lutando para construir casas nesse terreno abandonado. E para isso eles estão se valendo da Constituição Federal, que é comumente chamada de Carta Magna. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, ela garante que todos os brasileiros têm direito à moradia. Então, amparados aí pela Constituição, eles lutam para garantir o preceito constitucional. A resposta aí é a letra E. Mais uma questão sobre urbanização, pause e resolva. Essa questão aí vai falar sobre macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? Para quem não sabe, macrocefalia urbana é o excesso de pessoas, de comércio, de serviços, de indústrias em determinadas cidades ou espaços urbanos. E esse excesso ele acaba gerando certos desconfortos, como por exemplo, aluguéis caros, terrenos muito caros também, poluição, congestionamento, é o que a gente vê acontecendo muito nas grandes cidades do Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que acaba também expulsando muita gente, né, dessas cidades por causa disso.
Então, a questão pergunta, esse processo aí de macrocefalia, de concentração espacial, ele foi estimulado por qual fator geográfico? Então, o que contribuiu para isso? Com certeza é a letra E, que é o êxodo da população do campo, também conhecido como êxodo rural, né? Essa população que vem aí atraída pelos empregos nas cidades. E aí a gente já tem outro tema bem comentado nos últimos tempos, que são os problemas ambientais. Minha gente, nós temos vivido uma das maiores crises climáticas que o mundo já viu. É poluição, extinção de espécies, queimadas, desmatamento, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, enchentes. Então, assim, são sinais que a natureza, o planeta Terra está nos dando de que algo está errado, algo não vai bem. E a gente sabe que grande parte das causas desses problemas tem sido causado aí pelo ser humano. O ser humano que no seu processo, por 3 motivos eu diria, né? 3 ações: desmatamento, consumismo exagerado e poluição de carros e indústrias. O desmatamento é um dos principais, né? Quando você retira as árvores elas têm um papel essencial, porque elas protegem o solo com suas raízes, elas dão sombra, são abrigo, são casa dos animais, elas liberam muito oxigênio, elas liberam muita umidade, contribuindo para o clima ficar mais chuvoso. Então, quando você retira a árvore, você tira também um filtro nelas, como que filtram a poluição do meio ambiente, e causa um prejuízo enorme, enorme mesmo. Talvez o ser humano só vá perceber isso tarde demais, espero que não, né? Outra causa que eu falei aí é a poluição, né? Poluição dos carros, das fábricas, que liberam gases de efeito estufa, causando mais ainda o aquecimento global, né? Como o CO2, o gás metano. E o consumismo, a gente vive numa sociedade altamente consumista, que compra o tempo todo. E a gente sabe que tudo vem da natureza, né? O algodão das nossas roupas, o ferro que está nos navios, nos carros, o cobre que está nos fios de eletricidade, tudo vem da natureza e tudo volta para a natureza através do lixo, se não for reciclado ou se não for reutilizado, tá bom? E é interessante observar também que houve avanços, né? Um dos temas mais discutidos dos últimos tempos é desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É justamente um desenvolvimento que as pessoas continuam produzindo, só que preservando para as gerações futuras. Então, por exemplo, quando há o desmatamento, mas ao mesmo tempo há o reflorestamento, é desenvolvimento sustentável. Quando a gente utiliza a energia, mas é a partir de fontes limpas e renováveis, como a energia solar, a energia eólica, hidroelétricas, é desenvolvimento sustentável. Quando você utiliza os produtos, mas ao mesmo tempo tem-se um programa de reciclagem, de reutilização desses produtos, também é desenvolvimento sustentável. Então, é continuar produzindo, mas pensando nas gerações futuras, tá certo? Isso tem ajudado, né? É uma das formas de se pensar um futuro melhor. E já vamos às questões. Essa daí é do Enem 2023. Pausa o vídeo, veja essa imagem, analise essas imagens. Já vou passar a questão aqui, ó. Na verdade, tem que voltar para explicar. Então, essa imagem ela mostra uma simulação do que ocorreria caso a temperatura da Terra aumentasse 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius e 4 graus Celsius, né? A gente percebe que
algumas áreas seriam muito afetadas com o aumento do calor, principalmente as regiões polares, essas áreas aí que estão mais de vermelho escuro na imagem de cima. Outras áreas seriam afetadas com o aumento das chuvas, já mostra na imagem mais abaixo, essas áreas, né, mais escuras. E outras áreas, essas amarelas, seriam mais afetadas com o aumento das secas. Então, várias áreas afetadas, umas com o aumento do calor, outras da chuva, outras das secas, tá? E aí a questão pergunta: qual medida é capaz de minimizar, ou seja, de diminuir essas mudanças apresentadas nas simulações? Sem dúvida alguma, é a letra D, né? Controlar as emissões de carbono. Isso seria possível através da utilização, principalmente, de fontes de energias mais limpas, como a solar, a eólica, as hidroelétricas, né? Enfim, o Brasil é uma referência nesse sentido, na utilização de energias limpas e renováveis, principalmente a hidroelétrica, né? Que continua sendo aí a principal matriz energética brasileira, né? Enfim, vamos seguir aqui para a questão também do Enem 2023. Pausa o vídeo, resolve e volta aqui. Só um minutinho aqui que eu ainda tô lendo essa questão. Pronto. E assim por alto, mas dá para entender que essa questão ela está falando de um problema grave, que é a degradação do solo. Minha gente, o solo ele demora milhões de anos para se formar. Ele é formado a partir da decomposição da rocha matriz, né, rocha mãe, e junto com a deposição de matéria orgânica, restos de galhos, folhas, frutos, animais que morrem vão se decompondo, tudo isso vai formando a matéria orgânica que vai se unindo à rocha degradada, né, intemperizada, e vai formando o solo. Isso leva milhões de anos. E vem o ser humano e destrói em questão de poucos anos o que a natureza levou milhões de anos para construir. Então, como destrói? Através do processo de queimadas, uso de máquinas pesadas em excesso, sobrepastagem, que é quando você cria muito gado num terreno limitado, reduzido, né? Eles pisoteiam o solo e acabam compactando. Então, tudo isso vai tornando o solo improdutivo, vai tornando o solo infértil. Aí você planta, mas não nasce. Se nasce, não desenvolve bem. E a questão está perguntando, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado, né? Que o recurso é o solo. Então, com certeza, aí a letra C, diminuição da fertilidade do solo, certo? Vamos seguir. Mais uma questão do Enem 2023. Aí nós temos um discurso, né, de uma liderança da juventude indígena. Resolve aí, por favor. Eu tô esquecendo já de pedir para você resolver antes, mas você já sabe que você tem que pausar e resolver sozinho. Depois você volta aqui. Então, gente, vamos pensar junto aí essa questão. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como no passado. Olha só, por que que o clima está esquentando? Será que estamos poluindo em excesso? Por que os animais estão desaparecendo? Será que é caça e pesca predatória? Por que as nossas plantações não florescem como no passado? Será que estamos usando o solo de forma abusiva? Será que isso tem a ver com a ganância humana? Com certeza sim, né? Isso tem a ver com a exploração em excesso, não é exploração normal para a sobrevivência, para atender às nossas necessidades. É a exploração
predatória, que é exagerada em excesso, mais do que a natureza ela consegue se recuperar. Então aí, com certeza, é a letra D. E já vamos seguindo aí para a questão 11. Boa sorte aí na sua leitura, espero que você acerte. Essa questão, gente, vai falar de uma prática que é bem comum, né, o sistema agroflorestal. Então, vai falar de uma prática que é bem comum no sul da Bahia, que é o cultivo do cacau à sombra da floresta. O cacau é uma das poucas espécies que conseguem se desenvolver à sombra de outras árvores, né, das árvores nativas. Então, não é preciso desmatar tudo para plantar cacau. Diferente do que ocorre para plantar café, por exemplo, para criar gado, que tem que desmatar tudo, o cacau, ele pode, né, se desenvolver no sistema aí que eles chamam de agroflorestal, preservando parte da floresta nativa. Então, essa aí é um exemplo de, né, deixa eu ver aqui qual é a questão. Letra B. Utilização sustentável dos recursos naturais. É uma prática aí muito comum no sul da Bahia. Questão 12 aí, no caso, do Enem 2023. Pause e resolve. Deixa eu ler aqui. Então, gente, aí vai falar sobre o problema do desmatamento. O desmatamento aí, que no caso é causado pelo tripé: grileiros, madeireiros e pecuaristas. No caso dessa questão aí, esse desmatamento ele é causado pela apropriação de terras devolutas. Já estou dizendo a resposta, que é a letra A. Que são terras devolutas? São terras que nunca foram ocupadas, elas pertencem ao poder público, mas o governo ele não deu nenhuma destinação a elas. Então, elas estão lá e elas acabam sendo ocupadas de forma indevidas, ou por pecuaristas para criar gado, ou por madeireiros que querem a madeira da floresta. E o grilheiro aí, né? Grilheiro vem da palavra grilo mesmo, que era uma prática antiga. Eles falsificam documentos, então eles geralmente queimam, eles desmatam, eles cercam e eles fazem um documento falso. Antigamente eles colocavam numa caixa, colocavam grilos dentro. O grilo dá a aparência de que o documento ele é antigo, ele fica amarelado. Então, por isso eles receberam esse nome aí de grilheiros, certo? Mas são pessoas que falsificam documentos. Pronto, gente, aí a gente vai para um tema bem legal agora, que também cai sempre no Enem, né? Vez ou outra tá aparecendo tema aí da geografia física, que é agentes formadores e transformadores do relevo. Veja só. Ao observar a face da Terra, a gente percebe que ela não é totalmente plana. Algumas áreas são montanhosas, outras áreas são planas, outras são baixas de depressão e outras são, né, tipo serras, chapadas, nem muito altas, nem também baixas. A essas irregularidades, a gente dá o nome de relevo. A questão aqui é: quem constrói o relevo? E quem modela o relevo? Quem constrói são os acontecimentos lá de dentro da Terra, principalmente o tectonismo e o vulcanismo. E quem modela são os acontecimentos aqui de fora, né? Como as chuvas, ventos, geleiras, calor do sol e assim por diante. Então, a gente vai iniciar com os agentes internos. Eu quero que você observe essa imagem para entender melhor. Veja bem, a crosta da Terra, ela não é inteirinha,
como a casca de um ovo. Não, ela é quebrada em vários pedaços. E cada pedaço desse chama-se placa tectônica. Inclusive, o Brasil está situado aqui, ó, nessa placa sul-americana, bem no meio aqui da placa, tá? Por isso que aqui não tem tantos tremores de terra. Mas, enfim, essas placas, elas não estão paradas. Elas se movimentam sobre o manto da Terra. No manto da Terra, o que que acontece? O calor e a pressão lá embaixo é tão grande que o magma, ele se movimenta em grandes correntes de convecção, fazendo as placas se moverem. Em alguns lugares, essas placas se chocam, em outros, essas placas se separam, e em outros, essas placas apenas atritam-se uma contra a outra. Nos lugares onde essas placas se chocam, o que que acontece? Geralmente, a placa mais pesada, ela afunda, submerge por baixo da placa menos pesada, que se dobra. Então, esse dobramento aí da placa mais flexível, digamos assim, forma um conjunto de montanhas, né? A Cordilheira do Himalaia, por exemplo, né, foi formada desse jeito. A Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul e assim por diante, tá certo? As áreas onde essas placas mais se atritam, elas são áreas específicas da Terra, né? Eu quero destacar aqui uma bem conhecida, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, que é essa área que vocês estão vendo no mapa, né? Justamente onde fica aí nas proximidades do Japão, do Chile, do oeste dos Estados Unidos. Então, nessas áreas é comum a ocorrência de tremores de terra, a ocorrência de tsunamis, a ocorrência, inclusive, de vulcões. E, falando em vulcões, a gente não pode esquecer que o vulcanismo é outra forma de construção do relevo. O magma que sai de dentro do vulcão, quando ele sai, ele resfria, né, podendo formar aí também extensos planaltos. O próprio formato do vulcão, né, ele já forma uma montanha, tá certo? E aí a gente já vai para a questão de número 13 do Enem 2023, que vai perguntar, não esquece, pausa e resolve. Essa questão aí, ela vai perguntar qual a dinâmica natural responsável pela formação da Cordilheira do Himalaia, né? Eu já falei, inclusive, na explicação. A Cordilheira do Himalaia, ela é formada pelo encontro de duas placas tectônicas, né? Mais precisamente a placa indiana com a placa euroasiática. A placa indiana, ela submerge e a euroasiática, ela se dobra, formando aí o conjunto de montanhas, onde está o ponto mais alto, que é o Monte Everest. Aí tá perguntando, né, sobre o Monte Everest também, falando sobre ele. Então é a letra B, encontro de placas tectônicas. Aqui, né, eu peguei só essa imagem para vocês verem, né, a placa indiana, olha só, no choque aqui com a placa euroasiática, onde se forma a Cordilheira do Himalaia, né? O Brasil tá aqui nessa placa da América do Sul, no centro da placa, se chocando aqui, a placa sul-americana se choca com a placa de Nazca, ok? Pronto, e aí a gente já tem outra questão, que é do Enem 2022. Observem essa imagem. Essa imagem, ela está mostrando as rochas ígneas que são encontradas lá na Amazônia, aqui no Brasil. Essas manchas escuras, certo? Deixa eu ver o que a questão está perguntando. O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de... Então, é a hora agora de você pausar e responder. E depois voltar, né? Gente, as rochas ígneas são rochas altamente... Não vou dizer agora a resposta, eu vou explicar primeiro o que é rocha ígnea. Rocha ígnea são rochas magmáticas. São rochas que se formam a partir da solidificação do magma. Esse magma, ele pode solidificar dentro da Terra, né? E aí ele é chamado de
a rocha se torna rocha magmática intrusiva, ou ele pode se solidificar também fora, chamando-se de rocha magmática extrusiva. De toda forma, gente, essas rochas são riquíssimas em minerais metálicos. Então, é letra B, né? Então, o ouro, prata, manganês, cobre, né? Todos eles são minerais metálicos e são facilmente encontrados em rochas desse tipo, rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, certo? É diferente, por exemplo, do petróleo. O petróleo, o gás natural e o carvão, né, eles são encontrados em rochas sedimentares, certo? O próprio carvão, ele é considerado, o carvão mineral que eu tô falando, ele é considerado aí uma rocha sedimentar, né? Pronto, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os agentes externos. Os agentes externos, como eu já disse, são aqueles que modelam o relevo, eles desgastam o relevo. E um conceito bem interessante nesse sentido é o conceito de erosão. Vejam aí a imagem, o que é erosão? Erosão é o processo de desgaste da rocha, transporte dos sedimentos que foram desgastados e deposição desses sedimentos nas partes mais baixas do relevo. Isso é erosão. Então, esse processo, repito, ele começa com o intemperismo, quando chove muito, por exemplo, ou então nos lugares mais secos também. De qualquer forma, a rocha ela é desgastada, né? Quando é no lugar chuvoso, a rocha ela vira como se fosse um pozinho, é um intemperismo químico. Nos lugares mais secos, a rocha ela se quebra, o intemperismo que a gente chama de físico, seja como for, né? Isso forma sedimentos, pedras, silt, sedimentos de granulometria variada. Então, os rios riachos, córregos transportam esses sedimentos para as partes mais baixas do relevo. Isso faz parte do processo de erosão e depositam esses sedimentos aí. Então, com o passar do tempo, esses sedimentos vão sendo soterrados, o peso, a pressão e o calor vão aumentando sobre eles e eles vão colando um no outro. Desculpa a palavra colando, mas é para a gente entender melhor. O processo chama-se litificação. E eles acabam grudando um no outro aí, no processo conhecido como litificação, acabam formando as rochas sedimentares. E nesses espaçozinhos, nessas brechinhas, podem se acumular, por exemplo, o petróleo e o gás natural, como eu já falei. Então, o petróleo e o gás natural, eles são muito facilmente encontrados em rochas sedimentares. Não esqueça disso, tá bom? E vamos aí à questão 15. Lê essa questão aí, dá um pause, resolve. Gente, essa questão ela vai falar do processo de erosão, né? Olha, os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água do vento, gelo e toda a superfície terrestre acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados. Então, ele vai falar aquilo que eu expliquei lá, do desgaste da rocha, do transporte dos sedimentos e da deposição desses sedimentos. Lógico que isso vai formar um ciclo, que é chamado de ciclo sedimentar. Então, a resposta é a letra A. E já estamos quase chegando ao final, mas aí a gente tem que falar também sobre o processo de migração. Olha só, já tá até escurecendo aqui onde eu tô. Mas vamos lá, já estamos finalizando. O que é a migração, gente? Migração é o deslocamento de pessoas de uma região a outra, ou de um lugar a outro. Quais os motivos? Né? As pessoas podem migrar por vários motivos, mas o principal deles é a busca de melhores condições de vida. Um caso assim bem comentado é o caso dos refugiados. O que os refugiados eles migram, né? Eles na verdade são obrigados a migrar, são pessoas que fogem de seus países de origem por causa de guerras, por causa de perseguições políticas, religiosas, desastres ambientais,
inúmeros outros motivos aí que fazem as pessoas fugirem de seus lugares de origem, né? Um caso bem dramático é o caso dos africanos que tentam cruzar o mar Mediterrâneo para conseguir chegar na Europa. Muitos morrem afogados na travessia do mar Mediterrâneo, que é considerado uma das rotas mais mortais do mundo, mas infelizmente muitos ainda continuam se arriscando nessa travessia, tá bom? A gente já vai aqui para a questão, leiam, tá? Pausa aí o vídeo. Essa questão aí vai falar de duas irmãs que nasceram no Líbano, né? Mas elas não puderam ser registradas no Líbano, porque no Líbano só aceitam registrar filhos de pais e mães libaneses. Não era o caso delas, né? Elas eram sírias. Já na Síria, elas também não puderam ser registradas, porque lá só registra filhos de pais e mães casados oficialmente, que também não era o caso delas. Então, elas não foram registradas em lugar algum. Aí a questão está perguntando como fica a condição sociopolítica dessas irmãs, dessas pessoas. Ficam na condição de exiladas. Letra. Aliás, gente, não é exiladas. É letra D, apátridas, né? São pessoas que elas ficam como se sem nacionalidade, né? Não são registradas em nenhum país. Então, é apátridas. Vamos aí para a próxima questão. 17, mesmo processo. Pausem e resolvam. Pronto, essa questão aí ela vai falar sobre a condição dos refugiados, minha gente. As dificuldades que eles enfrentam ao saírem de seu país de origem, ao chegarem ao seu lugar de destino. Então, assim, uma pessoa quando sai do seu país de origem, ela passa por sensações diversas, né? A saudade dos que ficaram, a sensação de deixar suas famílias, seus lugares de origem, sua cultura. É uma sensação como se você fosse retirado, arrancado, desenraizado mesmo do seu lugar, né? E quando chegam ao lugar de destino, a situação ainda é mais complicada, porque assim, você não conhece ninguém, a dificuldade de conseguir trabalho, a dificuldade de regularizar a documentação, burocracia, toda a burocracia. Então, essa questão aí, está perguntando assim, a condição de transitoriedade dos refugiados do Brasil é provocada pela associação entre, com certeza aí a letra E, desenraizamento cultural, né? A sensação de sair do seu lugar, e insegurança legal quando chegam ao seu lugar de destino, né? Tem toda uma burocracia, tem todo um processo aí para ser resolvido, tá bom? Semiárido brasileiro e diversidade regional. Gente, o semiárido brasileiro é uma, digamos assim, uma região que fica, né, dentro da região Nordeste. Não é bem uma região, né, mas é um pedacinho da região Nordeste, um pedação da região Nordeste, localizada no interior do Nordeste brasileiro, onde se destaca o clima semiárido e a vegetação de caatinga, e também uma cultura bem peculiar, né? A terra de um povo forte, guerreiro, que aprendeu a conviver com os desafios, com as particularidades desse pedacinho do Brasil, tá? E aí a gente tem uma questão do Enem 2022, que diz assim, uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida. Veja só, a gente vê que esse mapa está mostrando áreas escuras e áreas mais claras. As áreas mais claras são as mais iluminadas. E o semiárido aí está em destaque. Por que o semiárido ele é mais iluminado? Devido a uma menor quantidade de chuvas, principalmente nos últimos meses do ano. Então, o céu fica com menos nuvens e, portanto,
a Terra fica mais iluminada. Isso gera um alto potencial para geração de quê? Diz aí para mim. De energia solar, com certeza, né? E aí, por que isso é possível? Devido à letra, a resposta é a letra E, devido à reduzida nebulosidade atmosférica nesse espaço aí do Brasil. O nosso espaço, na verdade, né? Eu aqui tô falando do maravilhoso semiárido nordestino, que eu amo de paixão. E o slide não tá querendo voltar, mas ele vai voltar. Vamos lá. Pronto, voltou. A questão 19 também vai falar da cultura do semiárido, né? Gente, no semiárido é comum a ocorrência de pessoas de muita fé, né? E a fé do nordestino, ela é permeada por algum misticismo, né? Pela observação da natureza, pelo conhecimento que se adquire no dia a dia, a partir da experiência, né? Da observação. É muito comum, por exemplo, você encontrar muitas pessoas dizendo: um pássaro chamado João de Barro, se ele fizer a casinha dele com a porta de frente para o nascente, é sinal de que não vai haver chuvas. Isso é sinal que de observação. O povo que observa por muito tempo a natureza e já consegue prever algumas coisas, né? Então a questão aí está perguntando: o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela. Se você ler a questão, você vai entender o que eu estou falando. Então a resposta aí é a letra B, pela experiência perceptiva, ou seja, pela percepção, pela observação da natureza, tá bom? Essa outra questão, ela também vai falar disso que eu acabei de comentar, né? Dos aspectos culturais do povo sertanejo, que acaba fazendo parte da cultura do semiárido. Então a questão pergunta: ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade cultural. E aí você precisa pausar o vídeo e ler e tentar resolver, né? No caso, a resposta aí é a letra B, práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. Como eu falei, a fé do sertanejo, muitas vezes, ela é ancorada ela é permeada por um certo misticismo, tá bom? E por fim, gente, o último tema, rapidinho aqui, a agricultura. O que é a agricultura, gente? É a prática de cultivar o solo. Existem vários tipos de agricultura: agricultura comercial, existe a agricultura familiar, existe a agricultura orgânica, né? Aqui tá mais em destaque nos últimos tempos é a agricultura comercial, né? As monoculturas. Inclusive até coloquei um tópico aí, né? Sobre as commodities. O que são commodities, né? É soja, é milho, é carne, é leite. São esses produtos que vêm da agricultura e da pecuária, que no mercado aí financeiro eles são chamados de commodities, certo? Um ponto a ser destacado é que o agronegócio ele tem se expandido muito pelo Brasil, principalmente pela região centro-oeste, avançando para a região norte, né? O agronegócio que é responsável pela geração de muita riqueza no país, porém é responsável também por grande parte do desmatamento, por grande parte da devastação ambiental que nós temos, né? Lida muito também com a criação do gado para venda da carne e do leite para outros países, principalmente para a China e Estados Unidos, ok? E aí, vamos rapidinho aqui as questões. Observem esse mapa, dá um pause aí, tá? Depois lê essa questão. A questão está perguntando: o mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao. A resposta aí é a letra D, tá? Projeção do escoamento produtivo. Por quê, gente? À medida que o agronegócio ele avança pela região centro-oeste, ele força o Estado
a produzir, a construir estradas, portos, aeroportos, para escoar essa produção. Como é que a soja vai sair do Brasil se não tiver uma infraestrutura adequada, né? Como é que o milho, como é que os produtos também vão chegar de fora? Então, essa construção aí de estradas, de portos, de aeroportos, ela atende muito às necessidades do agronegócio. Então, é a letra D, tá? A questão 22 vai falar sobre as atividades mineradoras, né? Leia aí, por favor, a questão. E o enunciado diz: o texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social, marcada pela então tenho que ler esse texto, só um momentinho. Pronto. A letra A, a resposta. B, aliás, rompimento de vínculos locais. Porque assim, a atividade mineradora, ela entra em conflito com a população que já vive na região. Muitos terão que ser retirados para dar lugar à exploração de minérios, né? Então, indígenas, toda a população que já habitava determinadas regiões, elas são retiradas e isso gera um conflito muito grande. E quando elas são retiradas, isso acaba havendo um rompimento do vínculo dela com aquele local que ela habitou por muito tempo, tá bom? Então, letra B. Pronto, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Espero que tenha ajudado. Desejo boa sorte na prova. Isso serve também para concurso. E fiquem com Deus. E qualquer coisa, coloquem um comentário, né? Se ajudou você, alguma dúvida também, que eu vou estar respondendo na medida do possível, tá bom? Um beijo, fica com Deus.